Pessoal, então nós estamos começando agora o nosso podcast número 29, né? Hoje o nosso tema é Outubro Rosa. Nós não podíamos encerrar o mês de outubro sem trazer essa temática tão importante para nós mulheres enquanto sociedade, né? E eu estava dizendo, e vou repetir o que eu disse antes, que a mulher ela é cuidadora. A mulher é da natureza da mulher cuidar, proteger, cuidar do outro, cuidar do seu lar, do seu marido, dos seus filhos, dos trabalhos que as mulheres executam às vezes fora de casa. Mas será que essa mulher se cuida? Será que essa mulher se cuida como ela cuida do outro? Será que ela gasta tempo consigo? Será que ela se prioriza? Será que ela se valida? Será que ela se olha com amorosidade e afeto? E sobre esse tema hoje que a gente quer trazer algumas reflexões. Então eu trouxe o meu timaço de amigas, enfermeiras e colegas também que, como eu, têm uma preocupação com a saúde das mulheres. Hoje eu trouxe essas mulheres que inspiram e cuidam de outras mulheres para poder trazer uma fala bem significativa. Então, por favor, compartilhem esse podcast com as amigas, vai ficar gravado, encaminhem o link, é um tema muito importante, que nós não vamos falar só em outubro, a gente vai falar o ano todo. Então, por favor, se apresentem, minhas amigas, Laura, Cíntia e Silvana, para quem está com a gente aqui online. Contem um pouquinho sobre a história de vocês. Quem são vocês? A Laura e a Silvana, que já estão aqui pela segunda vez, e a Cíntia, que está estreando hoje. Aliás, os filhos dela estão online aqui assistindo, olha que coisa linda. Então, se apresentem, minhas amigas. Então, boa noite a todas as minhas amigas e a quem está nos acompanhando. Sou a Laura, né? Sou casada com o João Batista, tenho os 2 filhos, o Isaac e o Felipe. Sou enfermeira já há 21 anos e sempre nesse desafio da saúde pública, né, que é trabalhar a prevenção, a promoção de saúde, e hoje muito feliz de poder estar aqui falando de um tema tão importante. Bom, boa noite a todas. Eu sou a Cíntia, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast. Eu sou casada com o Thiago, tenho 2 filhos, o Guilherme e a Manu, e trabalho há 20 anos já na enfermagem, né, há 15 anos no Capão do Cipó. Que coisa boa. E uma boa noite a todos, todas as minhas amigas também aqui. Eu sou a Silvana, então, sou casada com o Jorge, tenho 3 filhos, o Matheus, o Daniel e o Miguel. Tenho a minha nora Fernanda, que está prestes a ganhar neném, então estou recebendo um netinho por esses dias. E sou formada em enfermagem, então, há 30 anos já. Olha só, então percebam, né? Todo mundo aqui já tem uma caminhada já aí, promovendo saúde, né? Trazendo informação e conhecimento para tantas mulheres. Bom, a gente está retomando o podcast, então eu já vou começar direto no assunto, né? Esse tema, Outubro Rosa, é um tema que mexe muito com a nossa autoestima enquanto mulher, é um tema que nos põe a pensar, né? Quantas coisas poderiam talvez ser evitadas na nossa vida se a gente tivesse um olhar assim, mais cuidadoso, mais atento, né? Então a mãe já fica nervosa se vê que o filho está febril. A mãe já fica angustiada se vê que a pia está cheia de louça. E se nós usássemos todas as nossas preocupações, né, para olhar para a gente, para perceber os sinais que o nosso corpo vai dando quando a gente não está bem. O sinal de exaustão, de cansaço, o sinal de uma manchinha na pele, de um nódulo. Então, a importância dessa campanha é nada mais, nada menos do que fazer com que as mulheres se percebam, da mesma forma que elas percebem detalhes no dia a dia na vida dos seus filhos, no dia a dia na vida da sua família. Então, hoje eu convidei as meninas para estar aqui para a gente poder falar sobre essa promoção de saúde, sobre a prevenção. E eu vou começar com a Cíntia, então, que está estreando hoje esse podcast com a gente. Eu acho que vai ser o primeiro de muitos que ela ainda vai participar. E eu fiquei muito feliz dela dizer sim, e esse convite partiu do dia em que eu vi a Cíntia palestrando sobre esse tema. Um tema, assim, que é de extrema importância. Então, naquele dia, eu convidei a Cíntia para participar e aproveitei e estendi o convite às meninas que já estiveram aqui em outra oportunidade, para que a gente possa fazer uma conversa rica, uma conversa leve, né? E elas têm tantas coisas nessa caminhada para compartilhar com experiências de pacientes e daquilo que elas vivem no dia a dia nessa promoção de saúde. Então me conta, Cíntia, quem que escolheu a enfermagem? Foi tu ou foi a enfermagem que te escolheu? Eu acho que foi eu que escolhi a enfermagem, né? Eu sempre gostei muito do ato de cuidar, né? Eu sempre tive na minha casa animais domésticos, tinha muito cachorro, tinha gato, eu sempre cuidava muito eles. E um dia, assim, a enfermagem não existia no meu pensamento, eu achei até que eu ia ser veterinária. Mas um dia eu não passei, eu vi numa casa a faixa, né, de uma menina que passou em enfermagem. Aí eu tive a oportunidade também de ir em Santa Maria numa feira das profissões,
E fui no stand lá da enfermagem, elas me explicaram, né, o que trabalhava, como eu trabalhava, né? Então daí eu pensei nessa profissão, comecei a gostar mais, né? E fiz vestibular em Santa Maria, em Santo Ângelo, passei em Santo Ângelo e fiz minha graduação lá em Santo Ângelo também. E foi assim que a gente se conheceu, né, Cíntia? Você, a Laura, e começou uma amizade, vocês escolheram uma área de atuação, eu outra, mas temos muitas coisas em comum, porque o nosso desejo nada mais é do que promover saúde, né? Laura, para ti que trabalha no Capão do Cipó, que é colega da Cíntia, como é que tu vê essa realidade lá no Capão do Cipó? Lá a gente sempre trabalha a saúde da mulher, como a gente fala, não só, né, no mês de outubro, mas sempre tentando incentivar o autocuidado, o autoexame, né, se olhar. Hoje nós, fazendo uma série histórica até para trazer aqui, né, nós já tivemos de 2018 para cá, nós tivemos 10 casos de diagnósticos de câncer de mama, né, graças a Deus a maioria evoluindo para uma cura. Então é algo que não é só em outubro, mas a gente está sempre no dia a dia abordando durante a nossa consulta de enfermagem, né, que realizamos a consulta de enfermagem com as mulheres, na coleta do preventivo, do citopatológico, e sempre abordando principalmente porque entender que o câncer de mama é a segunda maior causa de morte entre as mulheres, né? Então a gente entende que quanto mais precoce esse diagnóstico, maior chances de cura que essa mulher tem, né? Então por isso que a gente quer chamar atenção nesse mês, né, que é um mês que se fala em todo o Brasil, em todo o mundo, quando iniciou lá em 1990 ainda essa campanha do Outubro Rosa, né, que deu início lá nos Estados Unidos com o símbolo do lacinho cor-de-rosa e viralizou, digamos assim, né, e aí se expandiu e hoje nós usamos aqui no Brasil, tem vários outros, né, países que utilizam para trazer um pouco, chamar um pouco mais a atenção daquelas mulheres que até então talvez estavam um pouco descuidadas ou sem informação sobre o assunto, né? E a cor rosa é bem pertinente, né? A gente tem a psicologia das cores, né? Que vai dizer que o rosa tem a ver com o feminino, com o autocuidado. Então, nós falávamos nos bastidores, né? Do setembro amarelo, do janeiro branco, agora do novembro azul. Então, as cores, elas trazem um simbolismo, têm um significado, elas são usadas como uma metáfora, né? Para chamar atenção, porque cor chama atenção, né? Para chamar atenção para uma temática. Silvana, e você que é secretária de saúde, que trabalha aqui em Santiago, como é que tu vê essa realidade aqui no nosso município? Então, até eu gostaria de voltar um pouquinho à história, quando a Laura falou, né, de que esse tema e a questão do outubro, fim do câncer de mama, começou lá em 1990, foi quando eu me formei, mais ou menos nessa época, então 95, e iniciei o meu trabalho com a saúde da mulher, que na época o acesso ao serviço de saúde era muito precário, e uma das formas que o governo brasileiro, né, digamos assim, o Ministério da Saúde propôs foi capacitar enfermeiros para fazer o exame clínico da mama, fazer o exame preventivo, que é o citopatológico, e eu trabalhava em Jaguari, então eu fui a primeira enfermeira a iniciar esse processo de cuidado da saúde da mulher. E naquela época as mulheres morriam por câncer de útero. Né? Não tinha tantos casos de mama como tem hoje, mas de câncer de útero a mortalidade era muito grande porque não existia um diagnóstico precoce. E aí, conforme foi expandindo a nível de país a capacitação e a oferta desse serviço, hoje o número de mortalidade por câncer de útero é baixíssimo. E a gente costuma dizer que quando uma mulher vem a falecer, vem a óbito pelo câncer de útero, é porque geralmente o serviço de saúde falhou, né? Porque fazendo um diagnóstico precoce, as chances de cura são muito altas. E aqui no município de Santiago, assim como a Laura falou, ele não é diferente dos demais estados e outros municípios, é uma das causas mais comuns de óbito em mulheres é o câncer de mama. E em Santiago, de 2019 a 2024, que é os dados que a gente tem públicos, né, foram 58 casos diagnosticados, né, então é bastante. E a mortalidade no nosso município ainda está grande, de mama. Por quê? Porque o diagnóstico está sendo tardio. Então, o nosso grande desafio é fazer um diagnóstico precoce. E esse é um trabalho extremamente
de responsabilidade do serviço de saúde, mas também da mulher, né? É um trabalho conjunto, não é tanto dos profissionais serem proativos e fazerem uma busca ativa, como a Cíntia falou, e da mulher se permitir ser cuidada. Também se permitir né, se olhar, o autocuidado, porque às vezes ela pode dizer que está tudo bem, e mesmo o profissional fazendo a busca ativa não conseguir identificar e ela entender que não é importante fazer o seu autocuidado naquele momento, né? Então, esse momento, o podcast hoje, todos os dias deste mês de outubro, eles servem para isso, para que a gente se sensibilize tanto os profissionais de saúde como a população. Para a importância de, não só no mês de outubro, mas de janeiro a janeiro, a gente tem dito, né? E eu lembro que eu sempre falava assim, né, quando eu estava trabalhando na ponta, como a gente diz, escolhe o mês do teu aniversário. Ótima ideia. Então, assim, eu esqueço, quando eu vejo passou, tá, mas no mês do aniversário todo mundo lembra, então não precisa ser no dia do aniversário, mas naquele mês, lembrar de procurar o serviço de saúde, não ficar só também no toque, é uma coisa que a gente pode estar falando depois, né? Porque logo que eu me formei ali, a gente incentivava muito o autoexame. E hoje ele continua sendo importante, porém ele não pode ser substituído pelo exame clínico, que é o toque do profissional da saúde, que pode ser um enfermeiro ou um médico. Quer dizer que a mulher precisa se olhar, né? Precisa se perceber. E aí eu me lembrei de um caso que eu atendi há muitos anos atrás, de uma senhora que chegou ao consultório, ela já estava fazendo quimioterapia. Mas a história dela era a seguinte, ela ficou viúva muito jovem, e desde que o marido dela morreu, ela tinha apenas uma filha, quando ela veio para atendimento, ela já estava fazendo químio, eu acho que já fazia uns 30 anos que o marido dela tinha morrido, e desde então ela entrou numa depressão muito profunda, e ela não conseguiu elaborar a morte daquele marido. Então, dali para frente, ela começou a ter dificuldade em tomar banho, em cuidar da casa, em cuidar de si mesma. E olha o que aconteceu, alguma amiga falou assim, olha, eu vou te convidar para ir num baile. Tem um baile da terceira idade, e lá tu pode fazer novos amigos, vamos sair um pouco de casa, né? Tu tá sempre tão triste, e essa amiga convenceu ela a sair. E ela saiu, depois de muitos anos só em casa, ela saiu com essa amiga. Então ela tomou banho, ela se arrumou e saiu. E elas sentaram numa mesa e começaram a conversar, e veio um senhor também viúvo, mais velho, e tirou ela para dançar. E eles começaram a dançar, e dali começou a nascer uma amizade. E eles começaram a se envolver emocionalmente, se apaixonaram. E olha só o que aconteceu. Um belo dia, a filha entrou no quarto. Quando a filha entrou no quarto, ela viu a mãe se trocando, ela disse, mãe, o que é isso no teu seio? E aí, nada, tentou logo se cobrir. Isso. E a filha insistiu e disse, eu quero ver o que tu tem no teu seio. E a filha insistiu que ela mostrasse, ela não queria de jeito nenhum, ela ficou envergonhada, ela ficou com medo, né? E quando a filha tirou a toalha, que ela estava saindo do banho, o seio dela estava tomado por algo que a filha não sabia o que era. Saía pus do bico do seio, o seio estava de várias cores diferentes, tinha a ferida aberta, uma série de coisas. E a filha disse, mãe, como que tu ficou desse jeito? E sabe o que ela respondeu? Eu não sei. Sabe? E imediatamente a filha marcou o médico, levou ao médico, e ali começou-se então a pensar no câncer de mama. A mama dela direita estava tomada por câncer, né? Um câncer maligno. E ela começou então os tratamentos imediatamente, e foi aí que ela chegou até mim. O que eu percebi? Que essa mulher não se olhava. Quando a filha perguntou, mãe, desde quando que tu tá com isso no teu seio? Imagina, né? Quando que a gente viu a nossa mãe trocando de roupa? Quando que a gente viu a nossa mãe desnuda? Isso era uma coisa que nunca... Hoje a gente tem uma liberdade maior com os nossos filhos, mas com as nossas mães tinha-se muito mais vergonha, muito mais pudor, era uma coisa assim, um tabu. E quando a filha viu, a filha se assustou, e a pergunta da filha foi, quanto tempo faz que tu tá com isso no seio? Mãe, tu nunca falou nada? E ela respondeu, não sei. Porque talvez ela não se via mesmo. Agora que interessante, né? Quando que ela passou a se ver? Quando ela conheceu uma pessoa, quando ela estava se envolvendo com uma pessoa, quando ela, talvez ali ela começou a elaborar o luto, ver uma nova possibilidade, talvez amar uma pessoa novamente, se envolver afetivamente com alguém. Então ela se viu a partir do outro, não a partir de si própria. E quando ela foi para a terapia ela foi por causa da químio, que foi uma recomendação do médico na época.
Ela fez toda a primeira parte da quimioterapia, ela ficou bem, só que ela precisou retirar a mama, né? E ela ficou bem e eu acompanhei ela durante 2 anos. Então, ela recebeu alta do tratamento, foi para casa e foi viver a vida dela. E depois ela não voltou mais para terapia. Aí, 2 anos depois, já dela ter encerrado o processo de terapia, eu fiquei sabendo que ela tinha vindo a falecer por causa do diagnóstico de câncer de mama, né? Então, esse é um caso, e eu quero que vocês que estejam nos assistindo fiquem bem atentos, o caso de uma mulher que se anulou por causa da dor, do sofrimento de perder a pessoa que ela amava, o marido dela, ela se anulou. Só que o nosso corpo, ele não é do outro. O nosso corpo é nosso. Então, a gente precisa se olhar. É como eu iniciei a minha fala. A mulher cuida de tantas coisas e é da mulher cuidar. É da natureza da mulher cuidar. Mas se a gente cuidasse da gente como a gente cuida do outro, né? Então, nós precisamos nos priorizar. E é uma questão de saúde, porque a minha mãe já dizia que saco vazio não para em pé. E é isso mesmo. Para eu poder cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Então, eu não tenho filhas mulheres, a Cíntia tem uma menina, né? A Laura vai ser sogra, que nem eu, a Silvana já é, né? Mas é algo que a gente precisa incutir na cabeça das meninas, dessa nova geração aí, sabe? Que não é feio se tocar, que não é feio se olhar e se perceber e ver que tem algo errado. Agora, claro, a minha mão não é treinada para perceber o que um profissional da área da saúde é treinado para perceber, né? Por isso que a gente não descarta, que nem o que eu digo para os meus pacientes. Eles chegam e dizem, eu tô com depressão. Quem te diagnosticou? O Dr. Google. Eles dizem, então tá, o Dr. Google pode te diagnosticar, mas isso não tira a responsabilidade de você procurar um profissional sério para que ele te dê um diagnóstico mais preciso. Laura, o que tu acha disso, assim? Que eu tô falando, assim, tu já pensou sobre isso? Como é que isso é no teu dia a dia de trabalho? Sim, na verdade, até eu queria fazer uma colocação que ainda é muito comum. Algumas têm medo do diagnóstico. Então, aquele ditado popular, quem procura, acha. Então, ainda a gente vê muitas mulheres que às vezes chegam no serviço e dizem, não, eu nunca quis me tocar, nunca quis me olhar, porque eu tenho medo. Porque se eu descobrir que eu tenho um câncer, eu não sei o que eu faço. Então, se o dado epidemiológico diz que quanto mais precoce identificar o câncer, mais chances de cura, né? Parece que quando ela diz, se eu descobrir, eu não sei o que eu faço, como se fosse uma sentença de morte. Tipo, tu diagnosticou um nódulo, né? Percebeu na mamografia ou no próprio exame clínico, fez a biópsia, deu lá o resultado do tumor. Então, parece que a partir dali, bom, agora meus dias estão contados. E não é essa a verdade, né? A verdade é que se nós fizermos os exames de rotina, as mamografias que são indicadas para cada faixa etária, o período certo, né? Se tu identificar ainda precocemente, tu vai conseguir tratar e tu vai ter uma chance enorme de cura, né? Então eu vejo que isso já vem diminuindo, mas nós pegamos mulheres que nunca se tocaram por medo, né? E uma das principais que a gente percebe lá, de descobrir alguma coisa e não tá preparada psicologicamente, digamos assim, para encarar um tratamento e toda a situação que a gente sabe que não é fácil após um diagnóstico, né? Aquelas que realmente têm vergonha, né? Aquelas que como tu falou, não se percebe. Então, a gente acontece muito também lá, a Cíntia vai concordar comigo, daqueles que cuidaram dos seus parceiros ou dos seus filhos até a morte, ficaram anos sem procurar o atendimento, porque elas estavam totalmente envolvidas, ou com a patologia do filho, ou que era um marido acamado, ou porque realmente era sempre pensando no outro. E aí já aconteceu muitas vezes, bom, agora eu vou cuidar de mim. Aí nós vamos lá pegar o prontuário do paciente, faz 10 anos que ele nunca mais tinha ido numa consulta ginecológica, porque ele estava tão envolvido com a doença do outro, que nunca parou para se olhar, né? Então temos essas situações sim, e a gente quer chamar a atenção assim, que não tenham medo de se tocar, não tenham medo de fazer os exames de rotina, porque quanto mais cedo, maior é a chance, né? E hoje, graças a Deus, a medicina tem evoluído muito, Deus deu uma sabedoria enorme, né, para os seres humanos, assim, ela está evoluindo, os tratamentos eles estão sendo eficazes. Então é isso que a gente quer chamar a atenção, não tenham medo, né, mas sim façam os seus exames de rotina, e principalmente quando não sentem nada, porque também a gente chega até nós, não, eu nunca vim porque eu não sinto nada, eu não tenho nada, mas justamente às vezes a gente não tem um nódulo palpável, né, nem até o profissional, às vezes ele é tão pequeno que nem o profissional não identifica, por isso que a mamografia
acima dos 40 anos, os 50 anos, ela já faz parte da rotina dos exames da mulher. Cíntia, no dia da tua palestra, tu contaste a história, né, de uma paciente que você acompanhou, e eu gostaria que tu compartilhasse com a gente, né, achei aquela tua história, assim, tão importante, tão significativa, até para que as pessoas que estão assistindo a gente possam se identificar, quem sabe você tem uma história parecida na tua família, quem sabe a tua história é uma história parecida como essa. Eu penso que as histórias fazem com que a gente se identifique, eu queria que tu pudesse compartilhar aquilo que tu compartilhou na palestra. Complementando o que a Laura estava falando, antes de eu contar essa história, eu vejo assim que às vezes nós, vou dizer nós porque a gente faz isso, as mulheres não se priorizam, né, no ciclo familiar. Tu também estava falando ali, a gente geralmente se preocupa muito pela saúde do filho, do marido, os exames deles são mais urgentes que os nossos, né? Uns dias atrás, uma pessoa me comentou que estava com problema de saúde, eu indiquei ela um especialista, e eu lembrei de perguntar se ela foi na consulta, porque é uma coisa séria que tem que ser resolvida. Ela disse assim, desmarquei a minha consulta porque eu tinha que acompanhar minha mãe no exame. Aí eu perguntei novamente, dali uns dias, né, se ela tinha ido, não teve tempo ainda. Então, essa prioridade, nós como mulheres, né, nós temos que ter também, né, a gente abraça o mundo, abraça todos e a gente vai ficando para depois. E essas doenças, elas são lentas, né? Então, como a gente já falou, quanto mais precoce a gente descobrir o câncer, o tratamento também pode ser mais curto, né? E essa história aí que eu levei aquele dia para lá naquela palestra, era uma senhora, foi durante a pandemia. Aí eu percebo que as mulheres mais idades, elas têm mais dificuldade de fazer o toque, né, no seio. Então, essa senhora tinha 75 anos, durante a pandemia, com muito medo de sair de casa, né, ela chegou no posto, me procurou, e ela estava já há 5 meses com uma lesão na mama, e ela não queria sair com medo de pegar o Covid, né. Então, daí eu levei ela lá na sala lá que faz o exame, né, e ela tava com uma lesão, assim, já, tipo uma úlcera naquela mama dela. Era muito feio, muito inchado. A filha dela, a nora, na verdade, acompanhou ela e não desconhecia assim, dela. Disse, eu tinha medo de vir aqui no posto por causa do Covid, né? E realmente ela não teve uma evolução boa, sabe? Foi um tratamento bem difícil, assim. E então, essas alterações, assim, na mama, de tamanho, da pele ficar como se fosse uma celulite, assim, secreções que saem, um nódulo palpável ou não, né? Que geralmente chegam até nós. Seguindo, procuro eu e a Laura. Olha, eu toquei minha mama e eu senti um nódulo. Será que tu pode me examinar? A gente, na hora, pede para a pessoa esperar um pouquinho e vai lá e faz isso aí. Porque a pessoa tem que procurar uma referência, né? Ou no seu ginecologista, ou nas unidades básicas, procurar as enfermeiras, né? Então, isso aí, ó, é uma coisa assim que a gente ouve muito falar, mas às vezes, quando acontece de sentir, dá esse medo, né? Como a gente já comentou, mas a gente precisa, porque às vezes, geralmente, não é nada. Mas e se for, a gente vai fazer até um tratamento mais breve, né? Não vai chegar a uma evolução tão grave como nesse exemplo que eu dei. Ótimo. Silvana, eu queria te perguntar, assim, aqui em Santiago, quais são as ações, assim, que são feitas nesse sentido e o que a nossa cidade oferece, por exemplo, aquela mulher que está escutando o podcast, que não sabe, que percebeu que tem algo na sua mama, mas não sabe qual serviço buscar, aonde procurar ajuda, qual a tua recomendação? Então, aqui em Santiago nós temos 11 estratégias de saúde da família, que nós chamamos de unidade básica, né, para chamar assim. E nesse serviço, então, é realizado todo esse acompanhamento da saúde da mulher, com o exame clínico da mama, o citopatológico. O próprio enfermeiro pode solicitar a mamografia para aquela idade determinada, né, que já a pessoa tem o direito a fazer. E quando a mulher, por exemplo, assim, com menos de 45, né, 45 anos, menos de 45 anos, que não é automático a realização da mamografia, sempre que tiver indicação vai ser também solicitado.
E quando é necessário fazer uma avaliação ginecológica, então a unidade básica, o profissional que atendeu essa mulher na unidade básica vai encaminhar para o centro materno-infantil, onde ali nós temos então o ginecologista. Identificando que fez uma mamografia, fez uma ultrassom confirmando, aí inicia o tratamento, que aqui em Santiago, então, nós temos o centro oncológico, né? Onde faz cirurgia, faz a quimioterapia. E até eu trouxe anotado aqui, ó, o ano passado nós tivemos 270 atendimentos ali na oncologia do GHS, e desses 230 SUS. Então, o Santiago tem, até porque são tratamentos que, dependendo do plano de saúde que a pessoa tem, não cobre. Não cobre. Então, por exemplo, um Unimed Card vai pagar o exame, mas não vai pagar o tratamento. E são tratamentos bem, assim, que são onerosos, né? Às vezes a pessoa não consegue, por exemplo, fazer uma cirurgia. E aí é estipulado legalmente que o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento não ultrapasse 90 dias. E às vezes a gente ultrapassa um pouco esse tempo, porque como não entra dentro de uma atenção básica, mas de média e alta complexidade, nós dependemos de que o Estado oferte um maior número de procedimentos, seja cirúrgico, seja de quimioterapia. Então, aí, essas pacientes, quando elas não fazem o tratamento todo aqui, elas vão ser encaminhadas para o USP, por exemplo, ou para a casa de saúde, dependendo do tipo, né, de patologia, enfim, que ela tiver. E aí, nessas unidades básicas, nós temos, então, enfermeiro, médico, dentista, que também faz a avaliação, né, da boca, porque câncer não é só... Eu costumo dizer que a mulher não é só mama e útero. Perfeito. Então, por exemplo, de neoplasias no geral, nós tivemos uma mortalidade de 11, né? Um coeficiente de 11. Que a leitura a gente faz assim, né? A cada 100 mil habitantes, 11 morreram por causa de neoplasia nas mulheres. No mês de dezembro aqui, tá? Eu não peguei o total aqui. Não, deu 177 mulheres para cada 100 mil habitantes no ano de 2000, de morte de mulheres, né? Então, é um número que a gente pode reduzir, mas tem todos os cânceres junto. Então, ali a gente identifica se a mulher tem risco de desenvolver o câncer. E aí, isso é o que é a proatividade do profissional de saúde. E aí, o que a gente sabe, né? A gente até colocou na tua palestra lá, que em torno de 10% é hereditário, né? E o restante diz respeito aos hábitos de vida que no percurso dessa vida, desde de bebê, infância lá, até a idade adulta, hábitos de vida que não são tão saudáveis vão acabar levando a algum tipo de câncer. Isso, eu ia perguntar pra Cintia agora, assim, na tua pesquisa, na palestra que tu deu, o que tu percebeu como causas que a gente precisa estar atento, sabe? Coisas que a gente pode tentar evitar, hábitos que a gente pode mudar, que poderia ser uma sentença de um futuro diagnóstico. Então, a gente cresceu e até estudou, eu acho, né? Como a gente tem mais idade, né? Que a maior chance de ter câncer de mama era se a mãe tinha e se a mãe teve ou se a avó teve, né? Então, daí nessa pesquisa foi muito interessante porque apenas 10% de chance, né, de ser hereditário, genético, né? Então, o que mais ali naqueles dias que eu pesquisei falava que o sedentarismo, né? Sedentarismo, assim, era o número 1, assim, né? E as questões alimentares, né? Porque hoje em dia é uma geração que não ingere saladas, não ingere frutas, né? Legumes, né? É mais comidas industrializadas, né? A obesidade e o uso abusivo de álcool e cigarro e os hormônios. Hormônios o estresse, o cansado. Os hormônios, por exemplo, assim, anticoncepcionais, ou os hormônios até que tem pessoas que têm a necessidade de fazer tratamento, né, no caso da menopausa, assim, é um fator. Mas, assim, o que mais é o sedentarismo, que é o número 1, assim, do risco mais, assim, hoje em dia, do câncer de mama. Até só posso colocar Claro, o que eu gosto muito de falar, assim, ó, porque, ó, se de 5 a 10% é genética, a gente não muda esse indicador. Tipo, eu não posso escolher qual é o gene que eu vou herdar dos meus pais, mas aquilo
que a gente pode escolher. Então, a gente tem 30%, a gente consegue diminuir o risco. Porque tu perguntou as causas, não existe uma causa única. São multifatorial, assim, são várias questões que podem desenvolver. Então, nós somos responsáveis por 30% para diminuir esse risco. Né? Então, olha só, se nós comparar a genética com o estilo de vida, a gente consegue diminuir 30%. Então, a gente sempre chama atenção. O que tu não pode mudar, tu não tem o que fazer. Não vai. Agora, e aquilo que eu posso? Né? Aquilo que depende literalmente só de mim. Né? Não depende do médico, não depende do companheiro, do exame, depende dos próprios estilo de vida que a pessoa vai optar por ter. Essa autorresponsabilidade, né, que a gente precisa ter consigo mesma, né, até porque a questão da culpabilizar o sistema, o SUS, a saúde, é tirar da gente a responsabilidade que pertence a nós, né. Então, isso que a Silvana está dizendo, que o nosso município oferece recursos para que as mulheres, de forma gratuita, através do SUS, busquem ajuda, façam exames e seja traçado ali um protocolo de tratamento, isso é uma coisa linda demais, porque a gente ouvia falar que todo esse tratamento era caro, era oneroso, ficava horas numa fila esperando, dias, meses, esperando o diagnóstico. Hoje, esse tempo tem se abreviado, né? E eu queria perguntar para vocês, gurias que trabalham com a Pão de Cipó, quais são as ações que o município oferece? Vamos imaginar uma senhora lá no interior de Capão do Cipó que está assistindo o podcast, a mesma situação hipotética, e que se deparou, que tem um nódulo no seio, foi tomar banho, se tocou e percebeu que tem algo errado. Qual é o caminho que ela deve percorrer para buscar ajuda? Por onde ela deve começar? Sim, lá a gente, como é uma população pequena, né, 3.100 habitantes, então o acesso ele é muito fácil. Não existe uma fila de espera, não existe um dia específico. Então, assim, a gente já comentou, qualquer pessoa que chegar lá hoje de noite, eu percebi, eu me toquei, no outro dia ela já pode procurar a unidade e vir, né, falar comigo ou com a Cíntia, né, que somos as enfermeiras da unidade. Temos a enfermeira Natália, na localidade do Carovi, uma ótima profissional também que está conosco. E a gente percebendo algo, já nós mesmos já solicitamos o exame e depois já encaminhamos para o ginecologista que tem na nossa rede, né, então ele vai todas as segundas-feiras, ele está lá. Então, se é uma coisa bastante urgente, nós mesmos já vamos fazendo encaminhamento. Se também gerar alguma questão assim de dúvida, alguma coisa, nós entramos em contato com o ginecologista ou ela já procura diretamente também esse profissional. Então, não existe uma espera longa, né? No outro dia mesmo ela já pode procurar esse atendimento e também temos a vantagem, como eu falei, por ser um município pequeno, ele tem o acesso aos exames com rapidez, né? Então, sempre quando se coloca que é uma urgência, praticamente em 1-2 dias a pessoa já está realizando o primeiro exame, que sempre o primeiro exame de escolha é a mamografia. Né? Daí depois da mamografia, se é necessário ultrassom, se é necessário uma punção, né, daquele nódulo, biópsia, né, que a biópsia daí, às vezes ela realmente demora alguns dias para vir, mas tudo sem custo nenhum, tudo via SUS, o paciente, inclusive ele vai ser levado até o local para fazer o exame, né, então também não é por falta de condições financeiras que vai deixar de ter esse acesso, então é urgente, o veículo da secretaria leva esta pessoa até onde vai ser a referência dele. Cíntia, tu queres complementar? Sim, sabe que até eu fiz uma pesquisa sobre os valores da mamografia, porque às vezes as pessoas, né, elas sentem um nódulo no seio, vai tentar, por exemplo, em Santiago, que é mais difícil, porque é maior a população, né, vai marcar, demora um pouco, e eu acho que a gente tem que, como eu falei, tem que se priorizar. Por exemplo, uma mamografia particular está R$150. Hoje a gente sabe que a gente vai comer uma pizza, uma janta, né? Vai gastar isso aí, né? Então é um investimento. O mês de outubro, quem tem o plano de saúde IP, é gratuito. Só não precisa do pedido médico, né? Então é muito tranquilo e fácil da gente. Basta, às vezes, a gente querer, né? E lá no Capão do Cipó foi organizada uma cavalgada, já faz alguns anos, que é para fazer também esse chamamento, né, para as mulheres. O nome da cavalgada leva o nome da Andriele. Ela faleceu de câncer de mama. Ela era moradora aqui de Santiago, só que ela tem família lá. As raízes cipoenses, E ela ficou muitos anos lutando pelo câncer de mama, né? Um dia ela foi fazer uma palestra lá no Capão do Cipó, naquele ano, não lembro agora, ela já tinha 8 vezes o diagnóstico de câncer. Ela combatia um e vinha outro, combatia um, vinha outro.
naquele dia lá, que foi o grupo, elas, né, daqui, elas tinham 8 vezes, então, câncer no corpo, né? E daí o município organizou essa cavalgada, só que daí teve um falecimento do senhor lá e foi cancelada. Mas vai ser em novembro, assim, 17 de novembro, né? Que vai acontecer novamente esse evento, assim. Ai, que bom tu lembrar disso, sabe, Cíntia, são pessoas que precisam ser lembradas e que contam uma história, né, que são eternizadas através dessas ações, assim, né, quer dizer, a luta dela é a luta de muitas mulheres. Eu queria que a Silvana também comentasse sobre o grupo Elas, né, que nós temos aqui em Santiago, tu que conhece como é que elas se organizaram, essas mulheres, que tu compartilhasse com a gente. Só trazendo um pouquinho que aqui em Santiago tem meses que sobra mamografia. Nossa. Porque a gente não consegue que as mulheres procurem. Então, agora em outubro vem aquela procura e foram todos. Mas e os outros meses até sobra. Então, estamos nos organizando com um plano para que não sobre mamografia. Claro, né? tem a oferta. Que a oferta tem, a gente acredita que tenha que ter mais, não é que seja um número muito grande para o número de população, não é a procura, a adesão é que está pequena. Né, nos outros meses, assim, então isso é bem importante que a gente consiga fazer. E o grupo Elas é um grupo que eu estou tendo contato agora, mais recentemente, e que eu estou encantada, elas são mulheres, assim, excepcionais, que têm um propósito muito grande, e foi a enfermeira Gisele, então eu não vou lembrar agora a data exata, assim, mas ela foi em algum evento e lá ela trouxe essa proposta do Grupo Elas, que começou no Centro Materno, um grupo de apoio profissional a mulheres que tinham câncer. E hoje o grupo ele está autônomo. Né? Elas se empoderaram, elas mesmas fazem, inclusive aqui no shopping, elas têm uma sala, elas têm CNPJ. Que legal. E elas têm uma sala que fica ali, tem horários em que elas recebem outras mulheres e uma acolhe a outra. E aí, nesse grupo, elas têm pessoas que trabalham com elas de forma voluntária. Então, tem psicólogos, tem terapeuta ocupacional, tem outros profissionais, e elas fazem a peruca, elas compram perucas, elas ajudam aquelas mulheres de qualquer tipo de câncer. Então, ali, realmente, eu já estive aqui com elas, e elas acolhem aquela mulher que teve o diagnóstico, aquela que está difícil, e aí nada como aquela pessoa que viveu o diagnóstico, né? Então, ali as histórias elas se repetem. Eu participei de um momento que elas contaram o depoimento delas e foi muito impactante para mim, porque no depoimento delas, elas trouxeram a forma com que elas receberam o diagnóstico, às vezes não sem empatia nenhuma, no próprio momento do exame, né, que saíram assim, foram sozinhas para fazer um exame de rotina e naquela instituição elas falaram assim, você tá com baita de um câncer, não sei se tu tem muito tempo de vida, né, e aí isso impacta até, eu me impactei muito porque como eu fui professora por muitos anos na área, né, formando outros profissionais, isso é muito falado em todas as formações, né, mas como está no profissional também, assim, ser minimamente empático, né, até porque só o exame ali sair. Aí ela dizia assim, né? Eu saí desnorteada, sem saber o que fazer. Então, não contava para a família. Saíram dali, esconderam o exame, não queria olhar o exame. Quando pegou o resultado, demoraram mais 6 meses para ir buscar, porque ficou muito impactada. Né? Então, o quanto nós profissionais temos que estar atentos a isso, né? Fortalecendo as mulheres a fazer, como a Laura disse, que não ter esse medo do diagnóstico e ser acolhido quando o diagnóstico vier, né? Que daí durante todo o tratamento, então elas trazem muito assim a importância daquele profissional que acolheu ela, que deu apoio, a importância do grupo Elas, né? E elas estão indo em toda a região. Hoje é o mês, esse mês de outubro é o mês que elas têm muitas atividades e elas disseram, nós gostaríamos de o ano inteiro estar participando das atividades e não só no mês de outubro. Então é muito interessante, até eu disse para a Dil, né, que está na liderança agora, e aí eu disse, Dil, faz parte da nossa rede de atenção, porque talvez num grupo criado só por profissionais não teria todo esse engajamento ou essa força, né,
essa potência que tem elas mesmas. Então, inclusive, nós convidamos o grupo Elas para fazer uma palestra ou uma fala para os nossos profissionais da rede. Perfeito. Porque, né, agora as gurias, toda hora em outubro, nós somos chamados, enquanto profissionais da saúde, para falar como é que é a prevenção, como é que é o tratamento. Mas agora a gente poder sentar e ouvir os nossos pacientes falando, eu espero que a gente se torne, né, também sirva assim para nos sensibilizar, de continuar fazendo o que a gente acredita que deve ser feito com o paciente, né? E que aquele que daqui a pouco já perdeu por milhões de razões, não é culpa do profissional, eu entendo perfeitamente isso, mas às vezes a rotina, as experiências que talvez a gente passou, né? É uma forma de tu se defender, sofreu tanto né? Em alguma situação que perdeu algum paciente, enfim, não conseguiu elaborar isso, e às vezes a forma desse. Estou dando uma de psicóloga. Às vezes a forma de se proteger, eu não me envolvo contigo para mim não sofrer, né? Não que ele seja consciente daquela forma, né? Então, daqui a pouco eu imagino que esse profissional, quando deu o diagnóstico, pensou, poxa vida, mais uma mulher que vai com câncer, não queria dar esse diagnóstico, né? Daqui a pouco, no interior dele, só aquele... A forma, daqui a pouco, de reagir, né? Então, que a gente sempre tem que aprender, e eu acredito muito que o profissional de saúde, quando ele está aberto, ele aprende muito com o paciente. Com a história de vida, basta a gente estar aberto para fazer essa escuta qualificada, consciente, responsável, querendo ouvir realmente, né? Não, e tu me deu uma ideia, assim, quero trazer essas mulheres aqui no podcast, porque o trabalho que elas realizam aqui na cidade é um trabalho diferenciado, é impactante, e a intenção do podcast é justamente esse, é dar voz a essas mulheres, é inspirar umas às outras, então o trabalho que elas realizam é exatamente isso que é o maior objetivo do podcast, né? E vamos trazer elas numa outra oportunidade, justamente para trabalhar essa questão de que não é só em outubro, né? Então, que pode ser o ano inteiro. Agora, gurias, ouvindo vocês, assim, ó, passou um filme na minha cabeça e eu quero compartilhar também o que eu comentei nos bastidores, até para encorajar quem está assistindo. Aliás, esse podcast vai ficar gravado, você pode assistir num outro momento, tá? Encaminhar esse link, e eu quero que vocês assistam mais de uma vez, para que é assim que a gente elabora pela repetição, né? E eu tava contando para as meninas que o Tito agora tá com 5 anos, então quando o Tito tinha 2 aninhos, a gente voltou numa viagem de praia e eu voltei com muita dor no estômago, assim, aquele mal-estar. E a primeira impressão que eu tive, uma gastrite, a gente come tanta coisa em viagem, né? E às vezes exagera um pouco, sai da nossa rotina, né? Dorme em outro horário, porque a gente tá de férias, a gente sai um pouco da agenda da gente tão rígida, né? E eu me permiti naquela viagem de férias. Só que aquela dor no estômago, ela foi ficando cada vez mais intensa, cada vez mais intensa. Eu cheguei até a pensar se não era sintoma de crise de ansiedade, porque tu tá de férias, aí tu volta a trabalhar, aí tu volta pra tua rotina. E é natural a gente ficar assim, tava tão bom ficar de férias, né? Agora eu tenho que voltar a trabalhar e os meus compromissos. Então é muito natural, a gente espera tanto pelas férias e depois a gente precisa de uns dias para entrar novamente na rotina. Eu cheguei até a pensar que era algo nesse sentido. Me lembro que então fui consultar um gastro. E eu, conversando com o gastro, eu dizendo, o senhor não acha que isso é crise de ansiedade? Porque náusea, dor no estômago, fazem parte do grupo de sintomas. E ele me olhava e dizia assim, me diga você se tu acha que isso é crise de ansiedade. Eu disse, não acho nada, eu aqui sou paciente, né? Então eu tenho que me colocar nesse lugar. Ele falou, o que eu acho é que tu tem que fazer uma bateria de exames. Então, vamos atualizar teu hemograma, e daí, então vamos atualizar. Aí fizemos o hemograma, ele pediu ultrassom, ele falou, não vou pedir outros exames mais precisos, eu preciso que tu faça um ultrassom. Mas aí eu fiz um ultrassom geral, e eu me lembro que apareceu até meu útero um ultrassom, e a pessoa que fez o ultrassom disse assim pra mim, olha, eu tô vendo um nódulo no teu útero, eu acho que tu tem que consultar um ginecologista. Eu falei, nossa, um nódulo no útero, mas eu vou hoje consultar um ginecologista. Aí eu fui consultar meu médico, que era em outra cidade, e quando eu cheguei lá, ele falou assim, Luciana, não tem nada no teu útero. O que esse profissional deve ter visto é porque tu tá no período de ovulação. Então, às vezes, dependendo do ultrassom não ser tão preciso, pode se confundir um pouco. Por isso que a gente pede um novo exame, né? A gente não sai dando diagnóstico assim. A gente pede um outro exame mais detalhado para ter uma opinião mais objetiva. Mas aí o doutor disse assim, não, tá tudo bem com o teu útero, é tudo tranquilo. Porque eu já tinha ganhado o título fazia 2 anos. Ele disse, mas Luciana, tu fez 40 anos. E agora eu dei spoiler aqui da minha idade. Tu já fez 40, tu já fez mamografia? Ele me perguntou. Eu falei, não, nunca fiz. Mas então agora tu vai fazer. Aí
ele me deu requisição de mamografia. Para minha surpresa, quando eu fui fazer o exame de mamografia, apareceu um nódulo no meu seio. Pensa no susto que eu levei. Quer dizer, peraí, eu tava com uma gastrite, uma dor no meu estômago, resolvi com uma medicação, mudei hábitos alimentares, daí era um nódulo no útero que não tinha mais, que foi apenas um erro lá no diagnóstico. Agora um nódulo no seio, gente, que é isso? Eu pedi para refazer o exame. E refiz o exame. E tu imagina, né? Uma noite sem dormir, passa muita coisa na cabeça. Meu Deus, eu tenho um filho pequeno de 2 anos. É tudo que eu peço a Deus é saúde para criar meus filhos, para ver eles crescer. E ali passa 1 milhão de coisas na cabeça. Só que eu me lembro, assim, da fala daquela médica. Não, a gente fez um ultrassom no teu seio. Agora tu vai fazer... A gente fez uma mamografia. Agora tu vai fazer um ultrassom. Dependendo do resultado do ultrassom, nós vamos fazer uma punção e nós vamos fazer uma biópsia. Gente, mas assim, ó, aqueles 5 minutos que tu ouve isso, passa um filme na tua cabeça e tu já tá se imaginando que tu morreu, que a tua vida acabou, filho pequeno, quem vai criar meu filho, meu Deus, meu marido, minha vida, meus sonhos. Então, assim, ó, esses pensamentos intrusivos, sabe, essas crenças limitantes que a gente tem roubam a nossa saúde emocional. E eu tive que passei aquelas situações de medo, de aflição, e tive que passar por tudo isso. Então, fui a Santo Ângelo, no Hospital da Unimed, fiz todos os exames num dia só e fui acompanhando. Mas o doutor me acalmou e disse, olha, pelo que eu vejo na mamografia, o formato do nódulo, ele é circular. E o que a gente vê é que quando é um formato do nódulo cancerígeno, maligno, ele não tem uma forma específica. Aí o doutor falou, ele é bem pequeno, mas a gente não vai ficar com dúvida, vamos fazer vamos seguir todo o protocolo. E eu fiz todo o protocolo. E aí, então, quando veio a biópsia, antes mesmo de vir o resultado, o doutor Evandro já disse, tu vai fazer a cirurgia e vai retirar. Doutor, mas eu nem sei se é nódulo benigno ou maligno, não importa, nós vamos retirar. Porque, pensa comigo, Luciana, tu vai conseguir conviver com a ideia de que tu tem um nódulo no teu seio? Que tu não sabe o que é, então nós vamos fazer uma cirurgia, vamos retirar, uma cirurgia simples, em menos de 1 hora, já fizemos a cirurgia, a recuperação é rápida, tu pode dar alta no mesmo dia, e nós estávamos na pandemia. O doutor, e eu tentando convencer o doutor, diz, não, doutor, nós estamos na pandemia, ninguém tá fazendo cirurgia na pandemia. Não, mas esse tipo de cirurgia a gente faz. E tu vai fazer, sim. Tu tem um bom plano de saúde, tu vai vir, tu vai fazer. Gente, eu tive que organizar tudo assim em 1 semana, e fui fazer. No dia da minha cirurgia saiu o resultado da biópsia, né? Era um nódulo benigno. E a explicação que o doutor me deu foi porque eu tive mastite na gestação, depois que o Tito nasceu, e eu tive febre, aquela febre, aquele mal-estar, o seio ficou vermelho, o leite empedrou, não conseguia sair. Me lembro do doutor mandar eu ir para baixo do chuveiro e com um pente de cabelo fazer a massagem no seio. Me lembro do Tito mamando e eu chorando de dor. Então ficou algo ali. E daquela célula de gordura, enfim, que eu não conseguia amamentar como eu gostaria, gerou um nódulo benigno, mas gerou. E aí no exame dizia que ele tinha uma propensão a crescer e se desenvolver. Então, depois eu precisei fazer outros exames, eu me lembro de todos os médicos dizerem, concordo com a conduta do teu médico, tem que retirar. E isso já fazem 3 anos, né? E desde então eu faço acompanhamento todos os anos. Já cheguei a fazer exames e os médicos de outras cidades dizem, mas tem necessidade de fazer mamografia? Alguns médicos que têm outras opiniões, né? Tem que fazer. Todo ano tem que fazer mamografia, todo ano eu faço raio-x, todo ano eu faço consulta e refaço os exames. Graças a Deus, sempre muito bem. Mas continuo fazendo, sabe? Então fica esse alerta aí, porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro do nosso corpo. A gente não sabe o que as células estão fazendo dentro do nosso corpo. Então, às vezes, a gente não tem nada, é algo silencioso, né? Quantas histórias de pessoas a gente ouve falar, a pessoa morreu. Poxa, mas ela descobriu o diagnóstico, em 3 meses ela morreu, o que ela tinha? Será que realmente o corpo dela não deu sinais, que tinha algo errado? Ou ela que não quis enxergar? Ou ela que não quis perceber? Porque depois que a gente enxerga, tu é responsável e tu precisa fazer algo com aquilo, né? E eu tive que me haver com os meus medos, com as minhas angústias, com as minhas incertezas, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. A Deus pertence a vida e a morte, né? E Ele tem um caminho para cada um de nós, tem um propósito para cada um de nós. Então, quando eu entendi isso, eu fui para cirurgia pela manhã cedinho e no final do dia eu já estava em casa. Né, com a minha família, e essa história já tem 3 anos, né, e eu continuo fazendo os exames e me tocando e percebendo e me olhando, e eu tenho uma cicatriz no meu seio, até a Laura me ajudou a fazer os curativos na época, quando eu retornei para Santiago, e quando eu olho para essa cicatriz, sabe, a cicatriz no meu seio, a cicatriz na minha cesárea, eu entendo que essas cicatrizes contam uma história. Quando as pessoas fazem tatuagem, elas escolhem algo para tatuar no corpo, e essa marca, esse símbolo conta uma história.
Então, tem tatuagens que eu escolho fazer e tem outras que a vida escolhe selar em mim. Então, essas tatuagens que a gente tem no corpo, que são marcas, a gente precisa olhar para elas e entender que a vida nos deu uma nova chance, elas têm todo um sentido, um significado. Quando eu olho para a tatuagem da minha cesárea, eu me alegro porque foi dali que nasceram os meus filhos, né? Quando eu olho para a tatuagem do meu seio, a grande mensagem que me traz é que a minha vida não está nas minhas mãos, mas que eu sou autorresponsável por cuidar daquilo que Deus me deu, que é a minha vida, que é o nosso bem mais precioso, né? Então eu queria, já partindo para o final, encerrar esse podcast com essa história, que é uma história minha, e que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês também se inspirem e se despertem para o autocuidado. Então, minhas amigas, eu quero que vocês façam as considerações finais para a gente encerrar esse podcast, tá? Começando com a Laura. Como que tu quer encerrar, Laura? Então, quero encerrar, né, dando mais a chamadinha de atenção, assim, que tu priorize a tua vida, priorize a tua saúde, né? A gente sabe, eu como mãe, eu sei como a gente se preocupa com o filho, quanto a gente é envolvida com as questões de trabalho, de casa, mas escolha um dia, essa semana ainda, semana que vem, né, para estar realizando esses teus exames, se eles estão atrasados, se olhando, se examinando, que vale a pena, né? Essa nossa vida, ela é valorosa, né? Ela tem muito valor. Então, eu deixo isso, né? Procure o quanto antes os teus exames. Cíntia. Bom, o meu recadinho é, além de toda essa parte que a gente falou da prevenção, do cuidado, né, de se priorizar, é que quem saiba que tem alguém da família, um amigo que está passando por esse tratamento de câncer, não importa qual o tratamento, né, que tenha mais cuidado com essas pessoas, um carinho, uma visita, ouvir a pessoa, né, porque às vezes as pessoas mais falam do que ouvem, né, é dar essa atenção, assim, porque é um tratamento difícil, né, então elas precisam de muito carinho, respeito nesse período, né, e atenção, assim. Então, hoje em dia, até com o WhatsApp, com as redes sociais, não custa nada mandar uma mensagem, mandar um texto, mandar, né, e também uma visita, assim, para essa pessoa se sentir mais amada e até ter mais força, né, durante esse processo, que é esse tratamento que é bem difícil, né. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, acho que foi muito interessante. E como secretária de saúde no município aqui de Santiago, então, me coloco à disposição da Secretaria de Saúde para qualquer dúvida, alguma sugestão, acho que sempre é bem-vinda. E também para os profissionais de saúde, que também façam o autocuidado, né? Que às vezes são exatamente os profissionais de saúde também que não buscam fazer os seus exames de rotina, fazer o seu autocuidado e que todos nós, na verdade, precisamos também estar atentos a isso. Pessoal, obrigada pela presença de vocês. Quero deixar aqui um beijão especial para a Cristiane Machado, que está com a gente, a Josi, minha colega, o Guilherme, a Deise, a Terezinha, mãe das meninas que estava aqui, a Manu, que estava aqui com a gente também, o Guilherme, os filhos da Cíntia, né? E todas as pessoas que estavam com a gente online e aqueles que vão poder assistir esse podcast depois gravado no final de semana, no seu tempo livre. Muito obrigada pela presença e semana que vem a gente se vê de novo, tá? Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.